Bom, então vamos iniciar esse primeiro encontro, né, do estudo do catecismo. Hoje nós vamos iniciar já do início, né? Aqueles em 22, em 2022 nós começamos o estudo da parte 3, né? Nós concluímos ele, graças a Deus. Mas agora nós vamos retomar de novo. Vamos começar do início, da parte 1. Então, vamos pedir a graça de Deus e a luz do Espírito Santo sobre nós. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e usemos sempre da tua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedimos também que a nossa mãe, somos família de uma mesma mãe, né? Nossa Senhora, nossa mãezinha querida, né? Ela esteja conosco, nos guardando, nos mostrando o caminho, né? Ela que sempre nos mostra Jesus. Pedimos para que esteja conosco, mãezinha querida, permaneça e nos ajude a encontrar todas as riquezas que o teu Filho tem para nós, que está guardado no seio da tua igreja, da igreja que Deus fundou para nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pedimos para que todos os nossos irmãos santos, para a comunhão dos santos, para que eles possam interceder por nós, para que, como eles chegaram, nós também possamos chegar ao pleno conhecimento da graça de Deus. Isso nós vos pedimos, ó Pai, por vosso Filho Jesus Cristo, a unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde, então, né? Eu acho que para todos é tarde, né? Então, mesmo estando em fusos diferentes, nós estamos todos à tarde, né? E aí hoje nós vamos iniciar, então, o estudo do catecismo. Para isso, eu queria ver se todos têm o catecismo em mãos. Estão todos com o livrinho amarelo nas mãos, né? Então, nós vamos iniciar. O Jair, você gostaria de fazer uma introdução, por favor, para que a gente já comece os parágrafos e as leituras? Ah, eu faria assim uma parte especial para o Papa João Paulo II. Ele realmente dedicou muita coisa para que esse catecismo acontecesse. Ele tanto autorizou como ele incentivou, ele organizou para que isso acontecesse, que é uma obra-prima, né? E o objetivo maior do catecismo, na voz de João Paulo II, é ele ser uma referência universal para a igreja como um todo e para todas as igrejas particulares, que são as dioceses, né? Cada bispo tem uma referência com o Papa e uma reunião a cada 5 anos. Então, o objetivo principal é ser essa referência. E ele diz com clareza, nessas duas cartas que o Martin citou, que eu passei para ele hoje de manhã, duas encíclicas, e toda, toda, todo conjunto de normas, de conceitos, está dentro do catecismo. Então, não isso vai servir, segundo ele, né, o objetivo, para universal.
todos poderão usar, tanto os bispos, que são os responsáveis, os padres e os fiéis. Então, aqui estamos nós fazendo a nossa parte de adentrar ao assunto e aproveitar. Esse é o grande tchan, assim, essa oportunidade que nós estamos tendo de reunir um grupo para refletir. Isso é muito difícil. Aqui nós tentamos, começa até bem, depois está bem. Então, o fato da gente estar aí anos, não um ano, anos, junto, isso aí vale ouro. E em relação ao catecismo, assim, vai ser sensacional essa parte, essa parte 1 aí vai ser sensacional. Algo assim extraordinário que eu nunca vi na vida, porque estava guardado. Eu tinha o catecismo, desde o começo, quando foi lançado, eu já tinha, mas não usava para outra coisa, usava para pesquisar só. E adentrar ao catecismo e ver o que ele vai falar na primeira parte, gente, é algo assim sobrenatural, sobrenatural. Então, eu desejo a todos vocês, a nós todos, que sejamos felizes nessa investida, nesse empreendimento nosso. Amém. 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 Eu queria fazer um compartilhamento apenas, eu não sei se vocês estão vendo já a tela, né? Tá bom. Então, esse é o catecismo que nós todos temos, né? E o prólogo do catecismo, né? Eu coloquei aqui, mas nós podemos ler antes do primeiro parágrafo. Então, por favor, abram o catecismo, né? Eu acho que está na página 13, né? No meu, por exemplo, e lá está indicando o prólogo do catecismo, né? Ok? Tá. Então, o prólogo, ele nos diz o seguinte: Pai, a vida eterna é esta, que eles te conheçam, a ti, o Deus único, verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo, como está em João 17, capítulo 3. Deus, nosso Salvador, quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 3 ao 4. E ainda continua dizendo: não há debaixo do céu outro nome dado ao homem pelo qual devamos ser salvos. Atos dos Apóstolos 4, versículo 12. Afora o nome de Jesus Cristo. Então, já de início, o catecismo ele diz o porquê que nós estamos aqui juntos, né? Nós estamos aqui para adquirir o conhecimento de Deus, né? Então, todos os homens são chamados a conhecer Deus, a conhecer aquilo que Ele nos trouxe em Jesus Cristo, o seu Filho. E é por isso que nós estamos estudando, né? No texto que eu coloco na tela, no SIC 152, diz assim: a fé procura compreender. É característico da fé o crente desejar conhecer melhor aquele em quem pôs a sua fé e compreender melhor o que ele revelou. Um conhecimento mais penetrante despertará, por sua vez, uma fé maior, cada vez mais ardente de amor. A graça da fé abre os olhos do coração. Maravilhoso, né? A fé é o Espírito Santo que ele nos vai revelando e vai abrindo os nossos olhos para a verdade que muitas vezes nós nunca observamos ou nunca pensamos nela, né?
e vai abrindo os olhos do nosso coração, ou seja, o amor entra, o sentimento entra, as verdades entram, para uma compreensão viva dos conteúdos da revelação, né? Então, apesar do catecismo ele não ser, né, uma, um primeiro anúncio, né? Então, nós não estamos falando aqui daquele primeiro anúncio. Nós estamos falando de um estudo profundo para pessoas que já conhecem a Jesus, que já conhecem a Deus e já têm uma vida, né? Como o Jair disse, né? A gente começou esse estudo aqui no ano de 22 e depois de 40 anos de vida cristã dentro da igreja, a gente começou a descobrir um tesouro maravilhoso, né? Então, o objetivo é justamente aumentar o nosso conhecimento nas coisas de Deus, né? De Deus. A estrutura do catecismo em si, ela é formada. Eu vou só dar uma introduçãozinha rápida, porque muitos de vocês não estavam no início do outro encontro nosso da terceira parte, né? Ela é formada, o catecismo, por 4 partes, né? Então, essas 4 partes, eu vou adiantar aqui, ó. Elas se resumem basicamente na primeira, que é a profissão de fé. Então, nessa profissão de fé, nós vemos aquilo que nós vamos ver, aquilo que nós somos chamados a crer. Ah, mas eu tenho fé. Mas qual é a sua fé? Ah, não, eu tenho fé e pronto. Não, não é assim, né? A palavra diz: quando vos forem interrogados, né, estai prontos para dizer qual é a sua fé. Né? Na hora que atacarem você, atacarem a tua fé ou porem em dúvida a tua fé, nós somos chamados a sabermos dar a resposta de qual é a nossa fé. Independente da fé do outro, que nós vamos respeitar da mesma forma, mas eu tenho que me consolidar sobre o meu conhecimento de Deus. Né? Então, a primeira parte é a que nós vamos estudar agora. Cremos, nós vamos ver Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e a igreja que é é a arca da aliança para nós, né? É a arca de Noé para nós, né? Onde nós vamos entrar para ser salvos. Né? Ela é o depósito de tudo aquilo que nós precisamos para chegar a Jesus, ao céu, à vida eterna. Né? Então, dentro da igreja, nós vamos ver sobre a tradição, a escritura e magistério. A segunda parte, ela trata de assuntos que nós estamos, por incrível que pareça, mais familiarizados, que são os sacramentos, né? Mas mesmo assim, quando nós estudarmos, nós vamos ver isso de uma maneira mais profunda, né? E aí nós vemos toda a economia sacramental, iniciação, cura, serviço. Aquela parte que nós acabamos de estudar no ano passado, nós vimos sobre a vida cristã, que é a terceira parte, né? Essa vida cristã, nós vimos nós como imagem de Deus, a vocação nossa, a liberdade nossa vai até onde, a moral, o que é moral, ética, né? Nós vimos muito sobre isso, como isso se forma no nosso corpo, na nossa alma. Tal. Então, tudo isso é a nossa vivência cristã. E a quarta parte é a parte da oração. É aquela que eu vou me dirigir a Deus, né? Não está relacionado especificamente à oração sacramental, à oração litúrgica, né? Mas é lógico, dentro da liturgia tem a oração, mas aqui nós estaremos fazendo um estudo mais em cima da oração a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, um resuminho rápido, né? Assim, a gente teria que a primeira parte ela fala das coisas do céu, daquelas coisas que são verdades divinas, né? E que só Jesus conhece, né? Por quê? Porque ninguém foi ao Pai, senão aquele que veio dele, né? E ele nos revelou e revela
a sua igreja. Então, essa primeira parte, nós falamos das coisas do céu. Nós vamos ver as coisas do céu. A segunda, a celebração, que é aquilo que une o céu à terra. Então, a celebração é a graça que desce da terra. O sacramento é a presença de Deus que desce ao homem, né? As coisas da terra na terceira parte, e a quarta é as coisas do homem que sobem a Deus, né? É a nossa oração que sobe a Deus, é a nossa oferta que sobe a Deus, é o nosso sacrifício que sobe a Deus. Então, sem mais delonga, né? A primeira vez nós conversamos na terceira parte, que foi o estudo nosso, nós vimos que na vida cristã nós vimos a vocação do homem, os 10 mandamentos, a dignidade da pessoa humana, a imagem, a vocação. Então, isso tudo foi um estudo maravilhoso que nós fizemos, né, nesses últimos anos, né? E hoje nós vamos iniciar esse novo estudo aqui, ó, da profissão de fé, que é essa primeira parte aqui. Essa primeira parte ela vai ser composta de 2 sessões. É igualzinha àquele estudo anterior nosso, né? Essa primeira parte ela vai ser composta de uma sessão que diz creio e nós cremos, porque ninguém crê sozinho. Nós não vamos ver aquela fé intimista nossa. Nós vamos ver a fé que nós somos chamados a ter. Crer naquilo que nós somos chamados verdadeiramente a crer para chegar a Deus Pai. E a segunda parte é a profissão propriamente dita, é a profissão de fé e no símbolo da nossa fé. Crer em Deus Pai, Todo-Poderoso. O item 1 aqui, né? Opa, desculpe, gente, dei um pulo, dei um salto alto aqui. A primeira parte aqui, ó. Crer em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Dentro disso, nós vamos ver toda a criação de Deus. É maravilhoso, né? Os anjos, a terra, como foi formado, por que Deus formou, é sempre em função do seu amor e da sua bondade. E em Jesus Cristo nós vamos entrar no mistério, né, no mistério da revelação de Cristo, na vinda de Cristo, que foi concebido, ou seja, todos esses tópicos aqui, eles vão na raiz da nossa fé católica, tá? Então, essa segunda parte, nós vamos nos aprofundar no creio em Deus Pai. Nessa primeira parte, nós vamos ver 2 coisas, aliás, nós vamos ver 3 coisas importantes. Que o homem é capaz de Deus. Isso não é claro no mundo de hoje, né? Hoje o mundo ele tem uma mentalidade agnóstica. O que é o agnosticismo? Agnosticismo é aquela mentalidade que o homem não tem capacidade de ver a revelação de Deus. Ou seja, Deus não se revela ao homem. Então, o agnosticismo não crê na palavra de Deus, não crê nos sacramentos, não crê em que Deus não se comunica com o homem. E a primeira parte que nós vamos ver nesse catecismo é justamente isso. O homem é capaz de Deus, né? Existe uma capacidade que foi gerada em nós por Deus. Por quê? Porque ele nos criou para estarmos juntos dele, né? E isso nós vamos ver de uma maneira clara. A segunda é que, além do homem ser capaz de Deus, ele vem ao nosso encontro. Então, Deus é que vem sempre ao nosso encontro, né? Nós estamos reunidos hoje aqui, né? É gostoso, tudo tal, e a gente acha, nós estamos indo ao... Não, é Deus que nos trouxe aqui. Tá? Isto aqui é uma graça de Deus. Ele veio ao nosso encontro. Ele nos moveu o coração para que nós estivéssemos aqui, né?
E o terceiro ponto, que não é menos importante, porque a nossa salvação depende de todos eles, né? Deus vir, mas ele vem sempre. Mas a resposta do homem a essa vida, né? E graças a Deus a nossa resposta está sendo boa hoje. Nós estamos aqui para ouvir o Senhor, né? Por favor, fala ao nosso coração, né? Revela-nos e nos ensina como nós devemos viver e te amar. Amém, gente? Tá bom? Então, essa introduçãozinha rápida assim é para que a gente apenas se sintonize e inicie este prólogo, tá bom? Este prólogo, depois, eu queria que vocês vissem com carinho ele. Então, ele nos mostra, no parágrafo 1, né? Deus infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, em um desígnio puro, de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar da sua vida bem-aventurada. Então, o homem, ele foi criado para viver com Deus, né? Isso é algo maravilhoso, né? Deus não criou o homem para ficar jogado, perdido, né? Como nós muitas vezes nos encontramos. Mas isso aí foi um escorregão que houve lá no início da criação, né? Para que desviou o caminho do homem de Deus, mas Deus foi feito para o homem, né? E a luta e o combate que nós vivemos hoje é justamente esse, né? O diabo sabe disso, Satanás sabe disso. Então ele luta a todo momento para que o homem não viva com Deus, porque essa é a única vitória que ele tem, é tirar a criação de Deus das mãos de Deus, né? Pela livre opção do homem, porque ele também não te obriga a nada, né? Até o mal não consegue te obrigar, né? Ele apenas te insinua, né? Com tentações, né? De algumas formas, tal, para que a gente saia de Deus. Mas Deus nos criou dessa forma. Continuando esse parágrafo. Eis porque, desde sempre e em todo lugar, está perto do homem. Deus está sempre perto da gente, né? A gente pode ir no abismo, ao alto da montanha, no fundo do abismo, é o que o Salmo diz, né? Deus sempre vai estar perto da gente. Chama-o e ajuda-o a procurá-lo, a conhecê-lo e a amá-lo. Então, quais são o que Deus quer de nós? Primeiro, né? Deus quer que nós o procuremos, procurá-lo, né? Buscar Deus, buscar as coisas santas. Segunda coisa, conhecê-lo. É o que nós estamos buscando aqui, conhecer a Deus e os seus desígnios. E a terceira coisa é amá-lo, né? Ah, mas a gente tem que amar, não tem que amar primeiro, né? Se eu perguntar a qualquer um de nós aqui, Silvia, a gente consegue amar aquilo que não conhece, Silvia? Hã? Eu acho que é Como? difícil. Como eu vou amar algo que eu não conheço, né? Mesmo que eu tenha uma ideia do que uma pessoa é, e entre os jovens acontece muito isso, eles se apaixonam por uma personagem que eles criam na cabeça. Vai ver, a pessoa não era nada daquilo, né? Ela estava amando uma fantasia que ela criou, né? Não é nem culpa da outra pessoa de não ser do jeito que ela é, né? Mas assim, o problema de não conhecer é que eu não consigo amar, né, aquilo que eu não conheço, né?
depois de muitos anos de casamento, tal, já sabendo dos defeitos, né? A Roseli sabe dos defeitos do Martin, muito bem, né, Roseli? O Martin não vê defeitos na Roseli, né? Porque não existem, né, Roseli? Não, de Mas jeito. É o assim, óculos. depois de muito tempo, né? Conhecendo, é que aí sim, né? Eles podem dizer que verdadeiramente que se amam, né? Se amam porque um conhece o outro, já não tem nada. Então, com Deus não é diferente, né? Ah, Deus, eu imagino Deus de uma certa forma. Você está querendo criar o seu Deus, que é uma ilusão, é uma mentira, né? Então, o objetivo justamente de Deus nos chamar é para que nós o procuremos, o conhecemos, né? Conhecemos ele e o amemos a partir do conhecimento. Convoca todos os homens dispersos pelo pecado para a unidade de sua família, igreja. Faz isto por meio do Filho, que enviou como Redentor, Salvador, quando os tempos se cumpriram. Nele e por ele, chama os homens a se tornarem, no Espírito Santo, seus filhos adotivos. E, portanto, os herdeiros de sua vida bem-aventurada. Olha que maravilha. Né? Então, Deus nos chama para viver com Ele. E quando? Quando? Já. Começar já e só terminar na eternidade, né? Ou seja, nunca. Né? Então, nós somos chamados a viver para a eternidade e buscar essa eternidade. É. Jair, alguma coisa? Assim, vamos fazer passei aqui em vermelho, né? Faz isso por meio do Filho. Quer dizer, a forma magnífica que Deus fez o plano de salvação para a humanidade inteira é através de Jesus. Deus, ele faz o momento dele, né? Lá no Antigo Testamento, com Moisés, falava. Aí depois Deus sai de cena e entra Jesus. E Jesus convive, né? Aqui na Terra, 33 anos. E aí ele forma todo esse amplexo da nossa salvação. O Evangelho, funda a igreja, e o que a gente está vivendo hoje é esse passo à frente para conhecer mais esse Jesus através dos olhos da igreja. Aliás, João Paulo II afirma isso muito bem. A igreja para ser um ponto de referência, para tirar o achismo, para tirar aquelas alocuções. Esse é o objetivo do catecismo também, né? Dar essa clareza para o católico, dar essa clareza para nós, os cristãos. Aliás, ele reforça que quando foi promulgado o catecismo, ele teve repercussão até nos meios não católicos. Então profundo que foi. E também dar a conhecer a quem não é católico o que é que a igreja pensa, o que é que a igreja celebra, o que ela reza, etc. e tal. Amém? Ai, lindo isso que você falou, Jair. Nossa, que conexão linda. Como faz sentido essa cronologia aí do Deus do Antigo Testamento, com a vinda de Jesus, com o Novo Testamento, a fundação, a formação da nossa igreja católica. Que coisa linda. E eu me pego sempre pensando, a igreja, ela transcende aquilo que eu vejo. Ela transcende. Sim. É uma coisa tão maravilhosa essa igreja que ela está assim, que nem a gente fala em inglês, beyond our life, quer dizer, através, é muito além do que a gente enxerga e vê. Porque nós, seres humanos, somos muito falhos. Nós somos muito pecadores.
Então, a gente precisa desse beabá que a gente está começando hoje, que coisa linda, esse início, esse baby steps aí, esses passinhos de bebê, para realmente nos aprofundar nessa maravilha que é isso, a nossa Igreja Católica. Que lindo. O Rogério lá. Tanto é que, através da igreja, eu até coloquei aqui, através da igreja, nós fazemos parte da família de Deus. Somos Maravilhoso. os filhos integrantes da família de Deus na igreja. A quebra da igreja ou qualquer movimento contra a igreja seria um movimento para quebrar a família de Deus. Tamanha a importância que é você fazer parte dessa família. Sim. Mas tem o conceito que a igreja, você é uma igreja, eu sou uma igreja. Então não é o prédio igreja. Eu não falo não falo da parte material, É né? isso. Isso. Mas assim, nós somos templos, né? Isso. Mas nós não somos igreja, né? A igreja, ela é uma, né? Nós somos templos dessa igreja. É igual na diocese nossa, tem um monte de igrejas, né? Mas elas não são independentes, elas tem vários templos, né? Vários templos, várias de dioceses, tem a paróquia do Bom Jesus, tem a paróquia de São Benedito, tem a paróquia de Santa Ana, da Sagrada Família, né? Mas assim, todos fazem parte da mesma igreja. O Martin queria falar. Quando você lê aqui dentro que quando os tempos se cumpriram, eu entendo que nós estamos no tempo do Espírito Santo agora, né? Nós estamos no tempo após Jesus Cristo vir e ter aberto a porta nossa para a nossa purificação, pelo perdão dos nossos pecados. Toda vez que a gente está em graça, a gente pode ter o Espírito Santo dentro da gente, que aí faz a união com Deus. Quer dizer, nós estamos no terceiro tempo, nós estamos no tempo do Exatamente. Espírito Santo agora. Lembrando, é algo que nós vamos ver, mas nós temos o tempo do povo de Deus, do Antigo Testamento, onde Deus Pai falava, né? Deus Pai falava pelos profetas, Deus Pai falava pelos anjos, enviava os anjos que eram, na realidade, era a voz de Deus mesmo, né? E aí nós temos o advento, que é a vinda do Filho, né? Então, a vinda do Filho veio na era do advento. Então, teve a era da revelação de Deus Pai, o do advento, que é a revelação de Deus Filho, e nós estamos vivendo o fim dos tempos, né? Nós estamos no fim dos tempos, que é a era do Espírito Santo, aonde ele fala, né? E não só ele, mas a esposa dele também, né? Nossa Senhora também, né? Ou seja, ela está relacionado ao Espírito Santo. Então, nós estamos vivendo a época do Espírito Santo. E é por isso que diz aqui, olha que legal, né? Nele, por ele, em Jesus, chama os homens a se tornarem no Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que age, né? É ele que está agindo nesse tempo, é ele que direciona a igreja. Então, sem o Espírito Santo, nós não podemos fazer nada, né? Sem o Espírito Santo não existe vida. Oswaldo, Pois não, Jair. o grande tchan para nós, para esse grupo aqui, que é a referência nossa, Deus Pai existe, se comunicou, depois veio o Filho Jesus Cristo, agora, como o Martin falou muito bem, é o tempo do Espírito Santo, é o tempo da igreja, etc. Agora, o nosso tempo, isso eu acho extremamente de valor supremo. Nós aprendemos aquilo que ele deixou. Esse depósito de valores, esse depósito de tesouros, a própria vida de Jesus,
o Evangelho, a igreja, as cartas, a Sagrada Escritura, o catecismo, isso aqui é um tesouro. Mas nós temos que reconhecer, eu reconheço, que não sabemos. Não sabemos o que tem dentro, não sabemos o que fazer. Então, esse ato, esse gesto de aprender, é somente desta maneira que a gente vai conseguir dar valor depois. Amém. Parágrafo 2. A fim de que este chamado ressoe pela terra inteira, Cristo enviou os apóstolos que escolhera, dando-lhes mandato de anunciar o Evangelho. Ide, fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as e observando tudo quanto eu vos ordenei. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 19, 20. Fortalecidos com esta missão, os apóstolos saíram a pregar por toda parte, agindo com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que o acompanhavam. Ou seja, esta missão que foi dada aos apóstolos, né, de levar por todos os lugares pela terra inteira, hoje ela é nossa, né? Hoje ela é nossa, nós somos os enviados. Mas Jesus disse assim, ó, não ensine aquilo que vocês querem, ensine o que eu vos disse. Né? Ensine tudo aquilo que eu vos ensinei, né? Tudo aquilo que eu vos falei, a fazer tudo aquilo que eu disse. Então, um problema grande nosso hoje é que nós não sabemos direito as coisas, né? Ah, mas o Papa, ah, mas o padre, ah, mas a igreja, a missa, posso, não posso, falo, não falo. Ah, mas Deus é assim, Deus é... Ou seja, nós temos que buscar este conhecimento para que possamos ensinar, porque senão a gente vai ser igual Jesus diz, cegos conduzindo cegos, né? Aí a gente vai estar só no achismo das coisas, né? Aí eu acho que, eu acho isso, eu acho aquilo. E a graça que Deus está nos dando é que nós não precisamos achar nada, né? Nós só precisamos, né, crer, buscar e viver a fé que Ele nos deu. Não tem que inventar mais nada, né? O que o Jair disse é muito legal. O Espírito Santo não vai inventar nada novo, né? Aliás, João 16, Jesus diz, e o Espírito Santo vos relembrará todas as coisas, né? Então, tudo aquilo que nós vamos ter de inspiração pela graça do Espírito Santo será o que nós vimos, ouvimos e aprendemos. Olha só, né? Com tudo aquilo que nós estudarmos, buscarmos, aprendemos, entendemos e vivemos, Deus poderá utilizar para passar a toda a terra inteira. Né? Enquanto isso, né, Ele está esperando que a gente busque Ele, procure Ele, conheça Ele e ame Ele, que é aqueles 3 pontos que nós vimos anteriormente. Martin, você queria falar alguma coisa? Sim, só complementando o que você acabou de dizer, nos atuais tempos, onde o mundo está passando uma sequência grande de transformação, só reforçando o que você falou, justamente para a gente poder não tropeçar nas pedras que são colocadas na frente da gente, se faz muito mais do que importante. O ponto mais importante é justamente aprender ao máximo possível o que Deus nos comunicou através de Jesus Cristo ou através do Espírito Santo. É aí, como você disse mesmo, é aí que a gente deixa de dizer mas o Papa, mas o Padre. Não, Isso. você faz isso baseado no que
o que não vai mudar, como o Jair acabou de falar. Isso daqui não muda com o tempo. Isso aqui foi há 2000 anos atrás e vai ser para toda a eternidade. Vai ser dessa forma. Exatamente. A Bíblia não é algo que muda, a palavra de Deus não é algo que muda e se adapta a nós. Está aqui. Então a gente aprende e aí vive conforme. Exatamente. Há uma palavrinha aqui que a gente escuta muito hoje na sociedade hoje, desconstrução, né? Desconstruir as coisas. É uma palavra bonita. A realidade dela é destruir. Na realidade, é destruir, né? Então, tudo aquilo que a gente recebe de fora quer destruir a nossa fé, a nossa igreja, a nossa família, né? Quer destruir para que nós fiquemos sozinhos e sem Deus nada podemos fazer, né? Se a gente perder o caminho, né? Tá certo, Deus sempre vai estar buscando, procurando a gente, Ele há de ter misericórdia, né? Mas nós não podemos perder o foco, né? E a astúcia do mundo, ela tem que ser combatida pela palavra de Deus, né? É igual a tentação do deserto, lá onde Jesus estava, foi tentado 3 vezes, e as 3 vezes ele respondeu com a palavra de Deus, né? Com a verdade que Deus já estabeleceu. E é isso que nós estamos buscando aqui. A gente não quer combater ninguém, a gente só quer ficar na verdade, não é isso? A gente quer ficar na verdade, tá bom? Maria da Conceição, tudo bom, Maria? Maravilha. É minha irmã? Sua irmã? É, minha irmã. Que legal, maravilha. Vamos lá, então. No parágrafo 3. Os que, com a ajuda de Deus, acolheram o chamado em Cristo e lhe responderam livremente, por sua vez, impulsionados pelo amor de Cristo, a anunciar por todas as partes do mundo a boa notícia. Então, aqueles que acolheram o chamado, ou seja, acolheram, mas além de acolher, eles deram a resposta, né? Responderam livremente, sim, disseram o seu sim. Eles foram, por sua vez, impulsionados pelo amor de Cristo a falar de Deus para todo mundo, né? E é isso que a gente sente vontade, né? Na nossa casa, na nossa família, os nossos filhos, mas às vezes a gente não consegue expressar, né, de uma maneira correta, da forma que Jesus expressava, né? A gente quer convencer as pessoas, né? E Jesus não queria convencer ninguém, né? Jesus queria trazer as pessoas para perto de si, né? Para que elas vivessem, andassem com Ele e dessa forma, né, aderissem ao caminho dele, né? Então, quem naquela ânsia, na alegria de ter um encontro com Jesus, acho que todos aqui já tiveram encontros maravilhosos com Deus, né? O seu coração quase que explodir, né? Mas quem dentre nós, depois desse encontro, já não quis dar bibliada na cabeça dos outros e forçar a pessoa? Você tem que. Não é assim, né? Então, o conhecimento de Deus, ele, assim, Deus faz com a gente de um jeito e a gente quer fazer com o outro de outro jeito, né? Do nosso jeito. Então, o nosso jeito, ele não dá certo. Nós estamos tentando, viu? Se você olhar aqui embaixo, você vai ver que tem uma das Amandas aí dentro, é a nossa filha, na base da bibliada, sabe? Agora presta atenção. Né? Amanda, perdoa os seus pais, né? Eles fazem Eles são engraçados, né? nada querendo fazer o bem, mas
perdoe. Deus é melhor que eles, viu? Tá ruim com isso. Maravilha. Então, este tesouro recebido dos apóstolos foi guardado fielmente por seus sucessores. É a tradição da igreja, que nós cremos nela, né? Todos os fiéis de Cristo são chamados a transmiti-lo de geração em geração, anunciando a fé, vivendo-a na partilha fraterna e celebrando, e na liturgia e na oração. Olha, duas coisas, né? Na liturgia, que é o capítulo 2, né? Nós vamos ver. E na oração, que é o capítulo 4. Olha como as coisas se completam, tá bom? Bom, essa parte 2 fala da transmissão da fé. E eu acho que não é tão assim importante. Nós podemos pular, mas é importante que você leia depois, né? Mas como nós estamos juntos agora, aqui acho melhor aproveitarmos mais o nosso tempo, né? Vamos para o 11. O objetivo e os destinatários desse catecismo, né? O presente catecismo tem por objetivo apresentar uma exposição orgânica e sistemática dos conteúdos essenciais e fundamentais à doutrina da fé católica, tanto sobre a fé como sobre a moral, à luz do Concílio do Vaticano II e do conjunto de tradição da Igreja. Suas fontes principais são o quê? Sagradas Escrituras, os Santos Padres, a liturgia e o magistério da Igreja. Então, tem 4 fontes, né? De uma maneira muito clara, aonde a liturgia e o magistério da Igreja elas se misturam, né? Então, nós estaríamos falando aqui praticamente dos 3 pilares da Igreja, que é a palavra de Deus, que é essa Sagrada Escritura, os Santos Padres, que é a tradição, né? Então, a sagrada tradição, e a liturgia e o magistério, né? Que é a, a parte do magistério da Igreja propriamente dito, né? Então, estes pilares, eles sustentam a nossa Igreja. Nós não somos a Igreja só da palavra, né? Igual os protestantes, né? E que ainda dentro da linha dos protestantes, né? Que quiseram desconstruir a fé católica, eles têm ainda a liberdade de interpretar do jeito que eles acharem melhor, como se cada um tivesse um Espírito Santo diferente, né? Que não fosse falar a mesma coisa, né? É estranho, né? Mas é o que eles creem, né? Mas nós não, nós cremos nestes pilares, não só na palavra de Deus, mas na tradição da igreja e no magistério da igreja. Porém, todos eles têm que ser verificados. Eu falo uma coisa em cima do magistério, eu tenho que ver se está em consonância com a palavra de Deus e com a tradição. Eu posso defender alguma coisa da tradição, mas tem que estar em consonância com o magistério e com a palavra de Deus. Não são coisas distintas, mas são um tripé da mesma estrutura, né? Da mesma estrutura. Não existe um que sai para um lado e está em contradição com o outro. Destina-se ele a servir Oswaldo, como... Pois Não, não, eu só queria, Oswaldo, é a Vânia aqui. Eu Vânia. gostaria só que você. Porque, assim, eu não sei o quanto que todo mundo entende isso que você explicou agora, entendeu? Então, que nem Sim, esses importante. os santos padres que eles falam aqui, não é o padre de hoje, né? É isso que eu queria falar, que você podia, de repente, só dar uma explicadinha o que é essas, entendeu? Sim, sim, sim. O santo
os santos padres, né? O que fazem parte desses santos padres? São todos os papas, né? Os doutores da igreja, são os santos da igreja, né? Todos aqueles que contribuíram de alguma forma, né? Para que a palavra de Deus ela fosse permanecendo e se consolidando cada vez mais, né? Os nossos padres, muitos deles são santos, né? Mas à medida que eles estão em consonância com o magistério, a tradição e a palavra de Deus, eles podem fazer parte desses santos padres, mas aqui está falando dos antigos mesmo, né? Dos monges do deserto, dos nossos pais, né? Dos patriarcas da E, igreja. o Certo? que eu estou só querendo complementar uma coisa, assim, Por porque eu favor, fico Fânia. fascinada que, assim, não tem gente que questiona, né, o que está na Bíblia. Será que é verdade? Será que isso aconteceu? Será que não foi invenção dos homens, né? Então, são esses santos que chamamos pais da igreja, né? Que eles foram os mais próximos lá dos apóstolos. Então, eu estou lendo um livro deles e, assim, apesar da dificuldade, é tão bonito ver, porque já bem assim perto da morte de Jesus já começou algumas heresias falando que Jesus ia. E aí essas pessoas foram. Então é importante aquilo que ele falou aqui de transmitir a fé. É como assim uma formação para nós, é nesse sentido que eu estou querendo dizer. E quanto Sim, esses São Jerônimo, São Agostinho, tem Santo vários, Agostinho. mas são pessoas que mantiveram aquilo porque antes não existia escrita, era pronunciado só, era a fala. Aí alguém começou a fazer o escrito, e aí, entendeu? E isso foi sendo mantido, isso foi sendo aperfeiçoado, isso foi que nem se vinha uma heresia, eles sabiam como era através desses documentos, daquilo que eles escreveram, que eles provavam que aquilo estava errado, entendeu? Então é muito interessante isso, e assim, a nossa igreja é maravilhosa, porque não é algo inventado, é algo vivido e verdadeiro, entendeu? É nesse Sim. sentido desculpa que eu te interrompi. Não, não, não. Você complementou de uma maneira magnífica. Eles são aqueles que defenderam, né, a nossa fé que permanece até hoje, não é isso? Isso. Eles defenderam contra. Ó, heresia começou a surgir na igreja, esse negócio de destruição, de desconstruir essas ideias. É, sempre tem uma ideia que quer desmoronar alguma crença, né? Alguma mensagem que Jesus nos deu. Isso daí acontece ainda hoje, né? E aconteceu por toda a igreja. Hoje, graças a Deus, nós ainda temos santos padres que defendem a igreja de uma maneira clara, de uma maneira forte, a ponto de não nos deixar em dúvida. Então, esse catecismo, por exemplo, ele faz parte de uma defesa de fé, né? Ele foi escrito por santos padres também, um pouco mais novos que que os nossos pais antigos, né? Que os nossos antigos pais, chamados de patriarcas, né? Da igreja, né? Não estou falando dos patriarcas do Antigo Testamento, né? Mas esses são os padres que geraram a tradição. E muito dessa tradição hoje ela já está escrita também, né? A gente ainda para a gente não é tão claro isso, mas muitos dessa tradição hoje já é formalizada de uma maneira escrita também. Não é a Sagrada Escritura, mas faz parte da tradição. Oswaldo, juntando aí o que a Vânia falou e o que você complementou aí, eu adicionaria mais um item,
esses verdadeiros padres santos, eles vão atualizando o Evangelho mediante a situação da sociedade, das coisas que vão acontecendo. Por exemplo, o Concílio Vaticano II trouxe a igreja aqui na frente. Aí o Cassino pega o próprio Concílio Vaticano II e leva mais para frente. Então, essa é também uma obra de santidade, essa atualização da visão evangélica, da visão cristológica, né? Sim, os santos padres sempre fizeram uma defesa contemporânea, né? Contemporâneo. Das suas épocas, né? E assim, quando uma pessoa ele vai lá atrás, estuda todos esses documentos, aquilo que está escrito, aquilo que foi falado, ele reconhece que a verdadeira igreja é a católica. Então, que nem aquele Scott Hahn lá, que ele é famoso aqui, ele era um protestante e foi estudando esses documentos desses padres, né, que ele converteu para o catolicismo, entendeu? Exatamente. Então, assim, eu estou fascinada com tudo isso, porque você não sabe que isso era tão próximo, entendeu? É difícil a leitura, mas é muito bom conhecer. É muito legal. É uma coisa que eu gostaria só de lembrar aqui dentro, é que todos essas novas escritas, isso atual hoje, eles não modificam ou trocam as antigas escritas, né? Exatamente. Então, quando você olha, o que eles servem é justamente para clarificar dúvidas que nós temos pelo nosso tempo atual, mas não para contestar e fazer alteração dos documentos que foram inspirados pelo Espírito Santo lá atrás. Eles continuam sendo inspirados pelo Espírito Santo lá atrás. E eu falo isso, nós acabamos de terminar de fazer um curso aqui dentro que era sobre Lutero. E quando você estuda a vida de Lutero e por que toda a revolução luterana, da onde nasceu, né, você enxerga exatamente aonde há o erro ali dentro, porque o que ele fez não foi uma reinterpretação do que estava escrito, ele foi contra os dogmas, ele foi exatamente contra o que era afirmado passado por Jesus Cristo através dos apóstolos. Ali tem o erro. Então, se alguém de vocês quiserem entender a Revolução Protestante, é interessante assistir estudar um pouquinho de Lutero, e depois tem 2 lugares que eu acho que são bem interessantes, mas naquele site do Padre Paulo tem a Lutero e tem depois Por que não sou protestante? Se você olha os dois, você entende, a resposta é muito clara, mostra direitinho. Não é como, por exemplo, eu já tive bons amigos que falam assim, mas o catecismo não é a Bíblia. Falou, não, ele vem aqui dentro para complementar a Bíblia, esclarecendo, ok? Ele não vem modificar, né? Agora, quando você tem alguém que cata uma Bíblia e começa a arrancar pedaço porque não faz parte do que ele deseja, aí você está tocando em coisa que deixa de ser santa, deixa de ser conforme a inspiração do Espírito Santo. É isso. Exatamente. Okay? Que é o caso dos 7 livros que eles tiraram, né? Exatamente. Ou das pequenas palavras que colocam em certo ponto para criar um contexto diferente, coisa desse tipo. Vale bem a pena ler. Um motivo sempre para destruir algo, né? No caso deles, é para destruir a Igreja Católica, porque existem muitas linhas que o único objetivo é atacar o católico, né? Ele aceita até espírita, aceita até umbandista, aceita todos, né? Mas o católico é inaceitável. Mas no caso algumas de linhas, Lutero, no caso de Lutero, que a gente viu, na verdade ele não queria atacar a Igreja Católica. O que ele queria era defender as besteiras que fazia. Ele, na verdade, estava tentando achar o perdão e aí achando o perdão mudando a lei conforme os erros dele. Na verdade, o que ele estava fazendo é isso. Mas acabou sendo um instrumento útil, né? Exatamente. Acabou sendo um instrumento útil.
Então, olha que interessante isso que fala no 12 agora, que aí a gente vai ter uma noção do que nós vamos ver, que isso aqui que nós vamos ver não é um querigma, não é um anúncio inicial, né? Não é um anúncio querigmático. Por que que eu estou falando isso? Porque o presente catecismo é destinado principalmente aos responsáveis pela catequese, em primeiro lugar aos bispos, né? Bispos. A gente acha, os bispos, nossa, são todos, né, já tiveram toda a revelação. Não, eles são pessoas de fé que deram a vida, mas são como nós, precisam de formação e precisam de um redirecionamento, às vezes, né, de algumas coisas. Então, em primeiro lugar, aos bispos, como doutores da fé e pastores da igreja, e oferecido a eles como instrumento no cumprimento do seu ofício de ensinar o povo de Deus. Por meio dos bispos, ele se destina aos redatores de catecismo, aos presbíteros e aos catequistas. Será também útil para a leitura de todos os demais fiéis cristãos, né? Então, nós entramos nesses dois últimos aí, né? Como catequistas, porque todos nós somos catequistas, seja na nossa casa, na nossa família, nós devemos ser, né, esses catequistas. E como os demais cristãos, para vivermos uma vida santa. Né? Tá bom? Aí, aqui cita, no item 13 até o 25, ele cita a estrutura que eu falei, né, do catecismo, que é dividido em 4 partes. No 14, a profissão de fé; no 15, os sacramentos da fé; no 16, a vida da fé; e no 17, a vida, a oração na vida da fé. Né? Indicações práticas para o uso desse catecismo. Esse catecismo foi pensado como uma exposição orgânica de toda a fé católica. Por isso, é preciso lê-lo como uma unidade. Né? Nós já tivemos muito contato com o catecismo durante esses anos todos, mas toda vez que nos pediam para falar de algo, sacramento do matrimônio, a gente ia lá, pegava o catecismo, só pegava o sacramento, né? Lia alguma coisa e pumba, né? O que está falando aqui é que tudo existe uma unidade em tudo, né? É difícil eu falar só de uma coisa e desconsiderar outras. Não há nada que seja mais importante ou menos importante, né? Tudo está envolvido numa realidade só, que é Cristo, na realidade, que é Jesus Cristo. Né? Então, por isso da importância de nós vermos ele, né, de uma maneira única, né? Ah, mas nós iniciamos na terceira parte. Iniciamos porque nós somos assim, certo? A gente queria ver algo novo que nós nunca vimos. Por quê? O creio nós já vimos alguma coisa, dos sacramentos nós já vimos alguma coisa, então nós queríamos ver algo novo sobre a vida cristã. Então nós começamos pela terceira parte. Tudo bem, mas tudo faz parte da mesma unidade, né? E nós temos que ver tudo isso como um todo. Versículo numerosas referências dentro do próprio texto, bem como do índice analítico, a fim do volume. Aqui explica a forma de nós lermos, né? Que sempre nos cabeçalhos, lá embaixo, a gente vai ter aquelas observaçõezinhas das cartas, dos documentos, das palavras, e nós vamos estar sempre fazendo esse estudo, indo para a palavra de Deus, para as cartas, os documentos da igreja e tudo mais. Ok, gente? Eu acho assim, são 18 horas e 13 minutos, né?
nós só entramos na introdução. Na próxima aula, nós vamos começar diretamente já na primeira parte, onde é eu creio e nós cremos. E eu só queria rapidamente fazer uma reflexão importante, que no começo eu li assim, se nós cremos, mas por que nós cremos? Se eu creio, nós cremos. É justamente para que a gente identifique que não é o que eu creio que é importante, porque nós nos enganamos. Nós às vezes entendemos as coisas não de uma maneira correta, né? Nos estudos, durante esses estudos que nós fizemos anteriormente, né? Eu achava muito bom, né? Que o Rogério às vezes dizia, não é bem assim, tal. E eu tinha lido e entendido errado, e ele fala, não é assim, tal. Ou seja, nós sozinho, nós estamos muito mais sujeitos a erro do que quando nós estamos juntos, né? E essa noção é muito importante que a gente tenha, né? Que o que eu creio tem que estar em consonância com o que nós cremos, né? Então, não é importante que só eu saiba, né? É importante que eu saiba o que todos sabem, principalmente o que Deus quer que todos saibam, né? Então, o que nós vamos ver aqui não é algo que é algo intimista, que é algo meu. Não é meu, é de Deus, né? Nós estamos vendo algo que não nos pertence, né? Mas que nos está sendo dado, né? O céu não nos pertence, mas nos está sendo oferecido, né? A graça não nos pertence, mas está nos sendo dada, né? Então, essa época que nós estamos é uma época maravilhosa. Estamos iniciando na quaresma, né? Estamos iniciando em época de oração forte. E é uma época em que a gente pode muito bem se diminuir, né? A gente pode se rebaixar aquilo que a gente sabe como verdade, como naquilo que crê, mesmo nós vamos observar que muitas coisas que nós achamos que cremos que está correta, ela pode não estar, mas para mim não tem problema, não tem problema. Eu abro mão de tudo por Jesus, né? Eu quero saber o que ele quer. Eu quero fazer a vontade dele. E esse é o objetivo aqui. Eu creio, mas eu creio porque nós cremos, né? Eu não creio sozinho. E é nesse espírito que a gente vai estar caminhando junto durante este ano aqui, se Deus quiser, para acabarmos a primeira parte. Ok, gente? Eu vou abrir agora. Eu queria as considerações de cada um sobre o que nós conversamos, principalmente aqueles que não falaram nada, né? Karime, certo, Karime? A Ana, Ana Bosco, a Amanda, a Maria. Vamos começar. Aquele que quiser iniciar, por favor, fique à vontade. Eu gostaria de dizer uma coisa que eu sinto. Eu fiquei durante a minha vida inteira, praticamente, longe da igreja, né? E hoje, enquanto você colocava todas essas coisas, eu percebi o quanto Deus é paciente. Ele me esperou. Ele esperou o momento certo. A minha inquietude, a minha inquietação em procurar a igreja, como é difícil. Muitas vezes eu fui lá no Brasil à procura, mas eu não recebi as respostas que eu queria. E foi aqui em Michigan, com Vânia e Rogério, que eu me voltei. Foi a janelinha, foi a brecha que eu encontrei. E olhando para a minha vida para trás, eu vejo quantas vezes Deus disse: vem, eu estou aqui, eu estou te esperando. E eu dizia: agora não, depois.
Eu sempre dizia isso, depois, agora não. E no momento em que eu procurei a igreja aí lá no Brasil, infelizmente, eu não encontrei. E eu fui em vários outros lugares à procura desse Deus, que ele estava dentro de mim, ele me chamava todo o tempo. E quanto eu sou feliz por estar aqui estudando, porque eu quero conhecê-lo, eu quero amá-lo profundamente. Sou muito grato, muito feliz por isso. E Que como é bom, legal. que bom e como seria bom se mais pessoas pudessem estar nessa busca, né, e encontrar essas respostas, porque não é difícil, não é difícil a gente Mas vamos. encontrar, nos voltar para Deus. Como é Mas, maravilhoso, é mas hoje realmente é para maravilhoso. nós, né, Silena? Hoje é para você. Essa é a sua hora, né? Esse é o seu tempo, né? Que Isso. maravilha isso, essa É. partilha sua. Eu espero que... Eu estou retornando para o Brasil na próxima quarta-feira, dia 21. Eu deveria ter comprado a minha passagem para hoje. Mas eu disse, não, porque como é que eu vou assistir a aula em pleno voo? Não, não tem condição. Que Então, na gostoso. quarta-feira, dia 21, eu estou retornando. E eu espero que desta vez, deste ano, eu tenha este propósito firme de estar a cada 15 dias aqui, né, nessa reunião maravilhosa, se Deus quiser. Maravilha. Obrigado pela partilha, Silena. Silvia, Olha, eu tenho falhado bastante, né? A vida mudou completamente, foi bem, ainda está um pouco difícil para mim algumas coisas, mas eu estou grata também, mas não esqueci de nenhum de vocês e, e quero voltar, né, a ter meu compromisso a cada 15 dias, porque a correria aqui continua, nada se finaliza e fico mais ansiosa ainda, mas quero continuar, preciso achar o meu livro nas caixas que ainda não foram abertas. Eu tenho que procurar o meu livro, tentar achá-lo. Então, até, até a semana que vem eu vou conseguir achar e vou tentar estudar para a gente estar junto daqui 15 dias. Um maravilha. beijo em cada um, viu? Beijo, Silvia. Maria da Conceição, abre o microfone para a gente aí, primeiro. É o botão do Sim, lado bem esquerdo. Aí. deu certo. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito a minha irmã Roseli que me convidou para fazer dessa vez. Da outra vez não deu para fazer, eu estava com muitos compromissos. Também não era hora, né? Tudo é o tempo de Deus. Então, nossa, nunca acontece isso. Hoje tem uma mosca bem atrapalhando. Então, agradeço muito a minha irmã que me chamou e eu respondi sim, né? Que na verdade não foi para ela, foi para Jesus, foi para Deus. E gostei muito, muitas coisas que vocês comentaram, explicaram, eu já sabia que o padre que eu participo aqui da igreja, ele é um padre muito tradicional, graças a Deus, Que ele é um bom, padre tradicional, e ele catequiza mesmo a gente, sabe? bom. E quando eu estou na missa, que alguém começa a comentar e fala, ah, mas ele fala baixo, ah, mas ele não sei o quê. Aí eu falo, agradeça, porque nós temos esse padre para nos dar a comunhão. Imagina, porque já não está tendo padre. Né? Então, eu defendo mesmo e falo que tem que prestar atenção. Eu falo, independe da idade. Eu falo, não, ele fala baixinho, mas ele é ótimo, ele tem muito conteúdo, vamos aprender. Porque é pouco tempo, né? Então, a gente tem que buscar conhecimento, sim. Eu faço parte também do apostolado de oração. Eu sempre vi aquelas senhorinhas com aquela fita A vermelha e ficava, o que faixa será vermelha. isso? O que será isso? Nossa, eu queria tanto, queria tanto. Aí agora eu tenho tempo, né? Tenho tempo, Deus chama na hora certa e eu estou muito feliz. Eu achava que era mais tempo para fazer tudo isso, mas não é uma vez por mês só. Mas quando a gente se reúne é muito bom, a gente reza, a gente faz tudo que tem que fazer de acordo lá com as necessidades. E deixa eu ver o que mais. Na Obrigada, verdade, né?
Na realidade, Maria, é 2 vezes por mês, é a cada 15 dias, é a cada 2 semanas que a gente vai estar se reunindo, tá Não, bom? ótimo. Eu estou dizendo do Tá. apostolado, do meu O apostolado. apostolado. Tá É bom. uma vez por mês só. É uma Mas só? assim, a reunião, mas a gente vai às missas, participa junto, fazemos Entendi. visitas, é uma série de atividades, né? E então, muito obrigada, viu, Roseli, mais uma vez. Que o Espírito Santo te guiou nas palavras e o meu Espírito Santo repetiu sim, né? Eu estou muito feliz de estar com vocês, espero aprender bom. bastante, porque é um momento que a gente precisa mesmo, né? Precisamos de muitas pessoas firmes, porque a coisa não está fácil. E Então, obrigada, então. obrigado você, Obrigada. Maria. Ana Bosculo, E eu a que não gosto, eu que jovenzinha. não gosto de falar. Mas eu quero só fazer um comentário. Quando você disse que Deus não obrigava, Jesus não pedia para ninguém, só pedia para seguir. E aí, com as palavras da Ceceu, vem a Vânia na minha cabeça de novo. Quem está no retiro desde o começo, sempre tem uma pessoa que a Vânia chamou, que a Vânia isso, que a Vânia aquilo. Então, a Vânia é meu exemplo. Que legal. E tudo isso que a gente fez aqui foi muito bom estar de volta. Maravilha. Que gostoso. Obrigado, Ana. Mateus, dá uma palavra aí. Gostaria de agradecer você, ao Oswaldo, ao Jair, por estar voltando no SIC, né? Queria pedir desculpa. Nós acabamos, no ano passado, na correria, também distanciamos do retiro. Mas que... Retiro não, do SIC. Do SIC, desculpa. Mas que nós conseguimos, esse ano, essa verdadeira peregrinação, né? Porque muitas vezes a gente acaba não tendo força ou, por algum motivo, desviando, né? Do conhecimento de Deus. E que esse ano seja um chamado forte, né? O SIC, para a gente estar acompanhando todas as aulas, né? E estando esse tempo tão precioso junto de vocês. Maravilha. Maravilha. Obrigado, Matheus. Bruna. Eu estava fazendo um estudo aqui enquanto a gente aprendia essa maravilha. E eu estava pensando, né? Amar é seguir Jesus, né? É o que a gente falava um pouquinho aqui. Mas é tão difícil seguir Jesus. Aí eu lembrei de um livro que a Vânia me deu, que chama Imitação de Cristo, que eu não consegui ler nem metade porque o livro era muito difícil. Eu não sei se é porque a gente se sente tão assim longe. Você vai lendo o livro, você fala, meu Deus, eu estou tão longe disso, que fica difícil, né? Daí eu coloquei, como que a gente consegue passar por essa barreira, né? Porque parece tão distante de mim ser parecido com Cristo remotamente que seja, que às vezes a gente acaba desistindo. Aí você fala, mas aí vem o amor de Deus e de Cristo que a Cecel falava, né? Eu até notei que quando Deus me ama e eu aceito, fica mais fácil, porque quando eu me sinto amado, eu transbordo esse amor, né? É tão gigante o amor que Deus nos dá que a gente transborda. Aí no final do prólogo lá falava de caridade, acima de tudo a caridade. Uma vez que eu me sinto amado, eu quero dar, que você falou no início da aula, né? Você quer, às vezes a gente até é um pouco taxativa, a gente quer, uma vez que a gente se sente amado, a gente quer que todo mundo se sinta amado, porque é tão maravilhoso que você quer que todo mundo se sinta daquele jeito. E às vezes a gente do faz nosso jeito, né, Bruna? a Não do gente jeito faz de até de Deus, uma né? maneira agressiva, né? Você fala, eu quero tanto que todo mundo sinta isso. E isso, na verdade, é um ciclo, né? Porque daí, quando a gente se sente amado, a gente consegue ser mais como Cristo e pronto, daí a dificuldade que é seguir, imitar Cristo está resolvido. Então, tudo vai pelo amor. A gente quer seguir a Cristo da maneira mais equivocada, enquanto que seria tão mais fácil se eu só deixasse ele me amar, né? Se eu deixasse ele me amar, seria muito mais fácil para mim. É muito mais fácil imitá-lo quando eu deixo ser amado por ele. Sim. Glória a Deus. Karime. Sim, primeiro eu quero agradecer a Vânia também pela oportunidade de estar aqui. A Vânia está todo mundo agradecendo ela. Graças a Ela Deus. está dando uma grande oportunidade para nós aqui, né, em Michigan. Eu não me senti assim tão dentro assim, né, de uma comunidade aqui. Eu só participava da missa e tudo eu participava no Brasil.
E eu sentia muita falta de algo aqui, presencial, assim, né? Além das missas, óbvio, né? E ela foi a que abriu essa porta, assim, para nós, e a gente tem só a agradecer. E uma coisa que você falou no começo, eu queria dividir com vocês, né? Eu já comentei com a Vânia isso, que você falou que quando a gente, né, segue, assim, que a gente está na igreja, a gente quer trazer as pessoas, só que às vezes a gente não sabe como fazer isso, a gente quer obrigar que pense como a gente, né? E eu sou casada, vai fazer 11 anos que nós somos casados, e ele não era católico. E eu tinha muito isso, eu queria pôr na cabeça dele da maneira que eu pensava, porque eu nasci em berço católico, minha família é católica, eu nunca participei de outra religião. Então eu não entendia como que ele não era. E quando eu parei de tentar impor assim, deixar ele sentir essa vontade de ver o que eu vivia e conhecer, foi tudo tão diferente. E ele teve essa vontade, ele fez catequese, ele fez primeira comunhão, ele fez crisma, por vontade dele, não foi porque eu estava impondo, né? E eu Sim. sempre rezava muito que eu queria que a nossa família, que quando a gente tivesse um filho, que fosse numa família assim, daquela maneira que eu sempre pensava. Então, desses 11 anos, nós nunca conseguimos engravidar, e depois que ele fez primeira comunhão, ele fez crisma, ele está assim, de corpo e alma na igreja junto comigo, nós conseguimos, estamos esperando nosso menininho. Estamos Ah, de 19 semanas. Então eu que falo que foi assim, Uhum. Deus assim, ele fez tudo da maneira certa, no tempo certo, mas eu estava sempre querendo apressar e querendo enfiar na cabeça do meu marido do meu jeito, né? Então eu queria dividir com vocês isso, que é realmente assim, quando a gente deixa Deus tocar o coração como tocou o meu, tocou o dele, tudo acontece diferente. E aconteceu tudo da maneira que eu queria, mas não na hora que eu queria. Foi na hora que Deus achou que era certo para nossa família, né? que lindo, oh, maravilha. Meus parabéns, Deus abençoe. Amém, obrigada. Ana, Ana é, Sou eu, sou eu. Silac, Ana Cristina, Silax. isso. Eu agradeço a oportunidade, né, de estar aqui com vocês. Eu estou tentando ficar mais quieta, porque eu falo muito, então eu tô tentando aproveitar a oportunidade para ouvir um pouco mais. E, eu acho que é sempre bom a gente reforçar os nossos conhecimentos, né? É importante a gente reforçar os nossos conhecimentos. E, até porque, como acho que vocês muitos já falaram, a gente está numa época do mundo onde tem muita coisa em volta da gente, né? E é muito difícil a gente ver o que que é a verdade, o que que é o certo, o que que é o bom. E eu sou uma pessoa que eu me preocupo demais com essa questão dentro da nossa própria igreja, que às vezes essa questão de impor o conhecimento, que nem a Karime estava falando, ah, eu sempre me preocupo com a questão do orgulho, né? O orgulho dentro às vezes nosso, às vezes das pessoas que, que até de boa vontade querem ensinar, mas elas acabam, eu ouço muita coisa. Eu acho que quando eu tenho um tempo livre, eu gosto de ouvir mais sobre a nossa fé com pessoas da nossa igreja, né, na internet, que hoje é uma grande ferramenta que a gente tem, e me preocupa porque às vezes a gente vê pessoas com verdades absolutas, né? E eu acho que por isso que eu gostei da ideia de voltar a rever o catecismo, porque para ver o que que é a verdade absoluta da Bíblia, porque é o que tá na Bíblia que é a verdade. A interpretação é o complicado, né? Sim, sim. Então, É aí que a gente deturpa, né, Ana? É a aí que a gente gente vê deturpa. a gente vê pessoas, não, pessoas que são famosas hoje, que estão na mídia, que estão estão falando em nome da igreja, né? E Sim. elas vêm às vezes com um discurso que é até um discurso Bonito, rancoroso, né? um discurso de ódio, e você fala, o rancor e o ódio nunca vem de Deus,
O rancor e o ódio nunca vêm de Deus. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, procurar entender, né? Eu lembro muito, a gente tinha muito contato com o Padre Roberto, né? Que eu não sei se vocês chegaram a conhecer o Padre Roberto, mas o Padre Roberto sempre falava para a gente que a principal lei de Jesus é o amor. O amor. Então, se você se saiu do amor, não é mais lei de Jesus. Não é mais a lei de Jesus. E eu tento buscar isso no conhecimento que a gente encontra, né, todo o material que a gente tem para poder entender melhor a nossa religião. Maravilha. Beleza. E é isso Muito que Deus obrigada vai nos pela proporcionar, disponibilidade. viu, Ana? É isso que Deus vai nos proporcionar. Para quando a gente tiver que falar alguma coisa, vai ser que seja por amor, né? Para que nós não sejamos omissos também, né? Então Deus não quer a nossa omissão também diante dos erros, mas Ele não quer escandalizar ninguém também, né? Mas então, para que tudo seja realizado com a sabedoria e com a graça de Deus no amor, né? Osvaldo, meu xará. Com licença, Sim, me perdoe, é porque eu Acelera. preciso sair. Vai tranquila. Nós estamos 5 minutos atrasados aqui, mas acho que é importante que Não, hoje é porque todo eu mundo fale estou um na pouco. casa da filha e ela vai encontrar com a sogra agora em Detroit e eu preciso ir também. Maravilha. Muito feliz de estar com vocês. Até a Obrigado, próxima, Silena. se Deus Deus. permitir. Um Um abraço. grande abraço a Oswaldo, todos. Ana, Oswaldo, deixa eu gostei do seu cabelo. Eu também Sim. vou aproveitar para dar um beijo em todo mundo, que eu também tenho que desligar, tá bom? Ana, Ok. também gostei do seu cabelo. Beijo, Vânia. Todos, um beijo grande para todos. Um beijo a todos. Tchau. Osvaldo, vamos lá, Osvaldo. Você acha que você vai conseguir estar com a gente esse estudo aí? Acho que sim. Eu agradeço o convite da Vânia. Ela tinha comentado comigo, acho que em dezembro, e eu já tinha até esquecido. E aí recebi a mensagem no WhatsApp hoje e acho que nem respondi nada, porque na correria, e aí consegui participar do treinamento aqui, da aula de hoje, do encontro, ou melhor. E agradeço aí, revê-los a todos, porque acho que é a primeira vez que eu fiz esse encontro ainda foi na época do Covid. A primeira reunião, eu lembro, foi lá na Sim, igreja, sim. aí na segunda não teve, por causa do Covid. Então, eu agradeço aí a todos. Muito obrigado. E que bom revê-los. Maravilha, igualmente. Amanda, você ficou por último, Amanda. É outra mão. Olá, Olá. alguns já me conhecem. Eu moro em Monroe, né? E estou muito agradecida de estar participando desse grupo, e a Vânia também, né? Quando eu vi lá no WhatsApp, eu mandei uma mensagem para ela, falei assim, Vânia, eu gostaria de participar, que eu tenho o livro aqui, mas nunca soube, né, como começar a estudá-lo, né, qual que é a maneira correta, e assim, a gente vem nessa vida toda corrida, né, tenho 2 pequenos aqui, alguns já conhecem os meus furacão, vocês vão com certeza ouvir muitos gritos aí, muita criança andando por aqui, mas assim, eu achei muito importante, né, essa questão que até vocês comentaram, né, dos fins dos tempos e tudo mais. E realmente a gente está passando por um mundo muito complicado, né? E a gente, com os pequenos, a gente fica naquele pensamento, né, de como educar os nossos filhos para essa fé cristã, né, para mostrar a maneira correta. Mas como que eu vou mostrar isso se nem eu mesma sei, né, no mínimo, né? Então, eu fiquei muito contente de poder estar participando aqui com vocês. Espero conseguir acompanhá-los. Quem me Maravilha. conhece sabe a loucura que é aqui. Mas, se Deus quiser, vamos seguir firmes. Maravilha.
Ó, gente, já é 18h38 aqui no Brasil, aí deve ser alguma coisa, e 58 também, né? Então, 4 o Jair, Martin, Vânia, Rogério, vocês querem fazer participação? Fiquem à vontade. Só o recado da Amanda, da outra Amanda, da Amanda, filha. A sua filha. Essa fugiu. Eu acabei de ver que ela botou uma mensagem aqui, ó, preciso desligar agora, eu de dizer. Ela disse vergonha. Que dessa vez ela fica feliz e acha que vai ter muito a aprender aqui. Que bom. Maravilha. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Senhor amado, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos por vossa bondade, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque nos chamaste, Senhor, para estar próximo de vós, Senhor. Pedimos para que a graça do vosso Espírito Santo sempre nos impulsione a procurá-lo, Senhor, a conhecê-lo, Senhor, para que possamos amá-lo, como tu mesmo nos mostraste, Senhor. E pedimos, Senhor, para que a tua vontade seja feita em nossa vida, Senhor. Te agradecemos por vosso amor e por vossa misericórdia, principalmente nesta época de Quaresma, nesta época forte, Senhor, aonde meditamos e nos humilhamos diante de vós, que sois grande poder e majestade, Senhor. E pedimos apenas a ti, Senhor. Cuida de nós, Senhor. Cuida das nossas casas, nossas famílias, dos nossos filhos, Senhor. Protegei-nos de todos os ataques, Senhor amado, de todos os dados inflamados, Senhor amado. Concede-nos permanecer na verdade sempre, Senhor, e protegidos com a vossa graça, com os vossos anjos, Senhor, ao nosso redor, Senhor. Nós vos pedimos tudo isso, Senhor, por vosso Filho e nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos trouxe a salvação e a vida e a verdade e a alegria, Senhor. E vos pedimos, Senhor, para que permaneça conosco, com toda a tua graça e proteção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Gente, uma delícia estar com vocês, viu? Muito obrigada. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima. Abraço a todos. Tchau. Tchau, gente. Tchau.